É interessante o que até se respondeu já a pergunta do Eduardo Cavalcante sobre essa questão que você acabou de responder aqui. Hugo, boa noite. Em breves palavras, de onde surgiu a noção de que o Vasco da Gama foi um time de futebol que deu ao elemento afrodescendente visibilidade aos seus quadros? Já respondeu a pergunta que ele fez. Então, aí, Eduardo, só um detalhe. Eu vou te dizer o seguinte, essa discussão sobre o Vasco e o racismo rendeu até briga. Não briga física, mas uma briga intelectual. Né? Nos anos 90, havia uma corrente que ressaltava e valorizava demais essa questão do futebol como um elemento de inserção do negro, né? Até mesmo falava que o futebol brasileiro foi inventado pela malandragem, pela malevolência, né, do negro. E aí o Vasco ele era muito usado como exemplo. E aí, em 1999, o professor Antônio Jorge Soares ele vem com essa tese de que, olha, essa construção de que o negro venceu e que o negro, enfim, foi um elemento que mudou o futebol. Essa visão era uma visão que precisava ser revista. E aí ele traz esse elemento do processo de profissionalização. Ele diz o seguinte, olha, realmente existe um racismo, existe de fato uma inserção desse negro no futebol, porém há um processo aí de mercantilização atravessando toda essa questão racial e que, de alguma maneira, insere esse negro não por ele ser negro, mas por ele ser um bom jogador de futebol. Que, de alguma forma, favorece e interessa esse dirigente a presença dele ali. Né? E aí não é uma luta... O Vasco não luta contra o racismo em si, mas ele luta pelo seu direito de manter esses jogadores dentro do seu quadro de jogadores, porque ele quer vencer o campeonato. Né? Então, se quebra aí um discurso que até hoje o Vasco da Gama sustenta, de que o Vasco venceu o racismo, né? Essa resposta histórica foi uma resposta contra o racismo naquela sociedade. Hoje, há uma série de historiadores que fazem essa reflexão. Olha, realmente há racismo, o racismo estrutural, o racismo é presente no futebol carioca, porém, e aí o professor Ricardo Pinto dos Santos até comprou uma briga com as torcidas do Vasco, não se pode dizer que o homem branco, que o dirigente branco do Vasco foi ele que lutou pelos negros do Vasco, porque não foi na prática, não foi assim. Né? Então hoje romantizar, né? Exatamente, e assim o clube ele tem todo o direito de explorar isso, porque você constrói uma identidade com a sua torcida. Sim. Né? Mas historicamente a gente já entendeu através de alguns trabalhos que o racismo é presente, ele está ali escondido, escamoteado por outras questões, como a questão do trabalho e da educação, mas a briga do clube Vasco da Gama em relação a manter ou não esses jogadores não é uma questão de defesa do jogador negro, mas da sua posição como clube de querer participar, de querer continuar ganhando o campeonato. É a questão do processo de mercantilização, de profissionalização do futebol que está ali como um elemento central.